toda vez que eu falo, né, que a técnica que eu uso, que é a técnica do Smooth Lift, que a gente está publicando agora, vai ser bem legal, assim, ela é uma técnica que associa na mesma sessão fio e ácido hialurônico. Muita gente já fala logo pra mim, assim, mas na mesma sessão, não, mas quanto tempo, né, de diferença entre um e outro? Porque o ácido hialurônico, ele hidrolisa o fio, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: o que significa o fio ser absorvido por hidrólise, gente? Isso significa apenas, tá, que o fio é degradado, sendo transformado em água e gás carbônico, tá? E dessa forma, ele vai ser eliminado pelo pulmão e pelo rim. Só significa isso, tá? O fio, ele não é hidrolisado facilmente, tá? É claro que, assim, eu acho que, né, daqui a pouco a gente vai descobrir coisas que aceleram a degradação do fio, tá? Mas com relação ao ácido hialurônico, o que a gente tem de concreto hoje? A gente tem 2 artigos falando dessa possibilidade de degradação do fio com o ácido hialurônico. E esses 2 artigos, né, são associando o ácido hialurônico não reticulado. Então, não é o preenchedor que a gente usa no dia a dia. Não é nem o Skin Booster, tá? Porque atualmente, né, dos Skin Boosters, dos ácidos hialurônicos, né, que a gente tem industrializados e injetáveis para fazer hidratação profunda, os industrializados, a gente não tem nenhum não reticulado, tá? Nenhum deles é não reticulado. Então, seria o uso daquele ácido hialurônico manipulado, tá? Manipulado, que usa para fazer MMP até, tá? Então, os 2 estudos foram com esse tipo de ácido hialurônico. E o que esses estudos mostram, né? Um estudo é in vitro, tá? Então, ele foi feito, né, totalmente em uma situação que não é a real ao corpo humano, tá? E ele mostrou que realmente o ácido hialurônico não reticulado aceleraria a degradação do fio. E o outro estudo tem um N, eu falo que é um incrível N de um paciente. Então, realmente, assim, acho que a gente não tem dados, tá? A gente não tem por que considerar isso uma verdade absoluta, tá? Então, guardem isso, tá? Eu acho que a gente ainda precisa de mais estudos para falar disso, tá? E ainda tem muito aí por vir. Quanto ao ácido hialurônico reticulado, que é o ácido hialurônico que a gente realmente usa para fazer preenchimento, tá? O que a gente tem hoje é o seguinte, né? Alguns estudos começando a ser feito, mostrando até que o ácido hialurônico reticulado teria a possibilidade de prolongar o efeito do fio. Então, gente, olha só, né? É um grande ponto de interrogação, uma grande dúvida, tá? Na realidade, né? Por exemplo, a técnica do Smooth Lift é uma técnica em que a gente associa fio com ácido hialurônico, mas a gente não associa os 2 no mesmo local, tá? E mesmo em situações, né, em que a gente coloque fio no mesmo local do ácido hialurônico, a gente acaba não colocando na mesma profundidade, tá? Então, eu acho que a gente não precisa se preocupar tanto com isso, tá? Assim, eu acho que uma região, né, que é um pouquinho mais complicado, que algumas pessoas me perguntam com frequência, é a olheira. Mas o que eu acho da olheira, né? O fio, ele é para ser colocado supramuscular. O ácido hialurônico, né, na olheira, idealmente a gente tem que colocar ele submuscular.